Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as atualizações, a análise dos principais fatos do Brasil e do mundo. E eu vou rapidinho para a nossa redação, onde está a postos a Laura Couto, porque tem um assunto importante a tratar com a Laura. Outro dia foi aniversário dela, mas hoje é aniversário de outra personagem muito importante na família Couto, hein, Laura? É, Rodrigo, hoje é aniversário de uma espectadora do ICL, que coincidentemente também é minha mãe, Mariana. Um beijo pra você, mãe, que tá fazendo 53 anos hoje e assiste o ICL Urgente todo dia. Mas também boa tarde pra você, nosso espectador, que tá nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também pelos nossos canais parceiros pelo Brasil. Aproveita que você tá aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Rodrigo, véspera de feriado, hein? É isso, um beijo pra Mariana Couto, sou amigo das duas, né? Da mãe e da filha, ótima jornalista, grande jornalista também. Pessoal, boa tarde para todas e todos que nos acompanham. Boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro resolveu, na parceria com o Trump, atacar uma instituição que facilitou demais a vida dos brasileiros. O Pix. Olha, isso virou um tema central nas redes sociais desde ontem. O Donald Trump dizendo que vai para cima do Pix porque ele quer defender os cartões de crédito, as bandeiras, né? Visa, essas outras, Mastercard, que são empresas lá dos Estados Unidos. Mas a gente não quer saber. Ah, ele está dizendo assim, não, é porque é do Banco Central do Brasil. É mesmo. O Pix foi uma ferramenta criada pelo Estado brasileiro para facilitar a vida dos brasileiros. Não, ele quer que a gente fique na mão das operadoras de cartão de crédito para pagar taxa, né? Essa é a turma do Bolsonaro. Eles dizem que são liberais, mas querem ferrar com o brasileiro, botar o brasileiro para pagar para as empresas de cartão de crédito. Vamos falar já sobre essa guerra do Pix, que foi decretada lá pelo Trump, mas tem o apoio da família Bolsonaro aqui no Brasil e isso está incendiando as redes sociais em todo o país. Bom, tudo acaba em grupo de Zap, hein? Uma reportagem da revista Piauí revela que a Operação Carbono Oculto chegou mais uma vez a esse personagem que está aí na tela, ó. O senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Segundo a investigação da Polícia Federal, e isso tudo está lá no nosso portal também, né, uma matéria que explica tudinho para você, o Ciro Nogueira participou de um grupo de WhatsApp com empresários suspeitos de fraudar combustíveis. É muito sério isso e a Laura traz outras informações para a gente sobre esse fato. Esses dados foram obtidos depois da quebra de sigilo telemático do Haran Sampaio e também do Danilo Souza. Esses dois são suspeitos de fraudes comerciais, ocultação de bens e também lavagem de dinheiro na Operação Carbono Oculto 86. Vale lembrar que o ICL Notícias foi o primeiro veículo que apontou essas relações entre o Ciro Nogueira e a máfia dos combustíveis com a entrevista do piloto Mauro Matosinho, que revelou todas essas conexões perigosas do senador. Mas voltando para as mensagens de WhatsApp, Rodrigo, o grupo levava o nome de Ciro Vitor Halan Danilo, bem discreto, né? E reunia o senador, os dois empresários e o Vitor Linhares Paiva, que é conhecido como Vitinho e é ex-assessor do Nogueira e também é denunciado pelo Ministério Público do Piauí. A gente está vendo uma imagem aí na tela que mostra uma das interações que aconteceu em novembro de 2023. O Ciro Nogueira, ele convida os participantes para tomar um cafezinho na casa dele em Teresina. A gente está vendo aí as mensagens na tela, Rodrigo. Eu estou vendo ali, vamos tomar um café amanhã? Vamos, onde? Ah, vem aqui na minha casa e tal, mostrando uma certa intimidade entre o senador, está aqui no telão, deixa eu colocar aqui para quem não conseguiu ver, está aqui, ó. Isso é do grupo de Zap, que aliás a Laura destacou, né? Olha o nome que eles botaram, é para ninguém achar, né? Ciro, Vitor, Haran e Danilo. O Ciro Nogueira diz assim, vamos tomar um café amanhã? Vamos? Vamos sim, onde? Ah, na minha casa, 9h30, venho aqui, combinado. Best friends, melhores amigos. Só que esses caras aí estão sendo investigados por fraudar combustíveis. Naquele período em que essas mensagens foram trocadas, novembro de 2023, Haran e Danilo negociavam a venda de parte da rede de postos HD para Beto Louco e Mohamed, os dois principais suspeitos de comandar o esquema de lavagem de dinheiro bilionário no setor de combustíveis, né? O Beto Louco e o Mohamed, que é o Brimo. Né? Esse também é um dos temas. Esses aqui são os outros, tá? Beto Louco e o Primo, que eram o centro dessa turma aí que fraudava combustível, pelo menos estão sendo investigados, procurados pela polícia. E isso apareceu também em áudios obtidos pela Operação Carbono Oculto,
em conversas entre Danilo e Haram. Num deles, o empresário faz menções a Beto e Ciro, ou seja, o Beto Louco e o Ciro, mostrando que era um círculo, né? Que incluía o senador e também esses outros dois aí. Ele diz assim, eu acho que é esse Beto, entendeu? Que é o pica lá, pelo que eu já sondei, que é o amigo do Ciro. Depois ele continua assim, tu imagina o Ciro dando uma ligadinha para ele hoje, né? Falando que a gente se conheceu lá, falando bem da gente, aí meu patrão, aí a gente já chega lá com as portas abertas. O que dá a entender isso aqui? Que o Ciro Nogueira estava sendo uma espécie de intermediário na negociação para que esses dois, Haram e Danilo, pudessem vender os seus postos ou parte dos postos de gasolina para o Beto Louco e para o Mohamed. É o que dá a entender, é claro que isso tudo tem que ser investigado. Os empresários também pareciam esperar a ajuda do senador para destravar a venda, né, essa venda dos postos. Num outro áudio obtido pela PF, Danilo disse para o sócio, rapaz, eu conversei muito com o Vitinho e ele disse assim, vamos botar o negócio para frente porque o Ciro já falou que vai ajudar a gente. O Vitinho é um afiliado político do Ciro Nogueira que aparece em várias partes dessas investigações. Bom, o Ciro Nogueira não respondeu às perguntas da reportagem. A reportagem original a gente trouxe aqui, é da revista Piauí. A assessoria de imprensa dele repassou uma nota genérica sobre o caso, dizendo assim, o senador não é investigado no âmbito da operação mencionada em nenhum outro inquérito em curso. Toda e qualquer tentativa de envolver o nome dele em escândalos acabará por ser frustrada, uma vez que o senador não tem envolvimento com ações ilícitas. Está aí o registro. Bom, as coisas não estão muito fáceis para o Ciro Nogueira. O senador não consegue parar de se envolver num escândalo atrás do outro. Quem traz para a gente agora informações sobre outra denúncia é a Laura. Sim, uma reportagem do jornal o Globo revela que o Daniel Vorcaro viajou com o Ciro Nogueira e mais 2 deputados e 2 ex-ministros no jatinho particular dele, né, do Vorcaro. A viagem de Brasília até São Paulo aconteceu no dia 28 de agosto do ano passado, 2025. Então vamos aos nomes aqui dos tripulantes do voo do Vorcaro. Isnaldo Bulhões, que é deputado federal do MDB de Alagoas, o Rodrigo Gambale, que é deputado federal do Podemos de São Paulo, e os ex-ministros do Jair Bolsonaro, Fábio Faria, da Comunicação, e Bruno Bianco, ex-AGU. Rodrigo. Tá aí a turma que viajou no Aeromaster, como disse a nossa legenda aqui, gostei dessa. Aeromaster, o avião do Vorcaro. Eu nunca vi avião tão movimentado quanto o do Vorcaro, hein? O cara colocou metade de Brasília debaixo das asas. No caso aí, debaixo das asas mesmo, dentro do avião. Outra apuração da Folha de São Paulo mostra que Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, viajou também num avião da Prime Aviation, uma empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro. A viagem aparece nos documentos da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e do DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Então está lá nos registros. O que está registrado? O Toffoli entrou no terminal executivo, né, para aviação de jatinhos particulares, do aeroporto de Brasília, às 10 horas do dia 4 de julho de 2025. Está feito o registro lá. Um avião da Prime Aviation decolou 10 minutos depois para Marília, interior paulista, cidade natal do ministro, onde ele tem irmãos e tal, tem várias ligações. No mesmo dia, seguranças do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, foram deslocados da capital paulista, onde eles trabalham, os seguranças, para Ribeirão Claro, no Paraná, município onde fica esse resort luxuoso, esse hotel, né, que é frequentado por Toffoli e fica a 150 quilômetros de Marília. Então são muitas conexões, né? Tem ele entrando no terminal lá em Brasília, tem o avião decolando logo depois e tem os seguranças se deslocando para dar atendimento, segundo os registros aqui, a corte, né, o TRT de São Paulo, esse deslocamento dos seguranças foi feito a pedido do STF para atender a uma autoridade que a gente supõe, pela lógica, que seja o Toffoli, porque é ele que frequenta. Dos 11 ministros do STF, nenhum outro frequenta a região de Marília e nem o resort Itaiaiá. Alguns mais maldosos costumam chamar o Toffoli de ministro Itaiaiá, de tanto que ele ia lá. Bom, a Polícia Militar do Distrito Federal informou ao STF uma ocorrência de troca do carregador da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Jair, vai começar a mexer de novo com a tornozeleira? Tira essa mão daí, Jair. Primeiro era o ferro de solda,
Agora, o que foi fazer? Foi mexer na pilha? Bom, de acordo com o documento, a troca da pilha, né, da bateria, ocorreu na madrugada de domingo, dia 29, entre 00h34 e 1h03. O motivo da substituição desse equipamento não foi informado. A policial penal Rita de Cássia Gaio foi apontada como a responsável por fazer essa troca. Ela ficou conhecida no ano passado por ter entrado na residência do ex-presidente naquele dia lá em que ele tentou romper a tornozeleira com a solda. Foi essa policial que foi agora trocar a bateria que gravou estas cenas que estão aí no telão, lembra? Até tem a voz dela, fala, mas o senhor mexeu aqui? Por que tem essa marca aqui? E aí o Bolsonaro, com uma voz de quem estava parecia até meio transtornado, assim, não, eu meti o ferro de solda aí, ó. Mais ou menos isso. Bom, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, essas imagens não são de agora, tá? Essas são do ano passado e foi por causa disso que ele acabou indo para a prisão, porque tentou romper a tornozeleira. Bolsonaro cumpre agora, como a gente sabe, prisão domiciliar de 90 dias e deve permanecer com o equipamento, essa tornozeleira, carregado em ordem 24 horas por dia. Com base nas informações obtidas nestas últimas horas, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pode pedir novos esclarecimentos. O Jair, outro dia, se envolveu em confusão porque o filho, Dudu, resolveu fazer um vídeo lá nos Estados Unidos e mandar para o pai. E ele está proibido de receber vídeo, de entrar na internet e tal. Agora, mexeram na tornozeleira, mas eu vou dar o benefício da dúvida. Vai ver que a bateria acabou mesmo e o Jair, muito preocupado, avisou. Pô, acabou aqui a minha bateria, eu quero que a tornozeleira esteja funcionando bem. Aí chamou a policial lá para trocar a bateria. Será que foi isso? Tomara que tenha sido. Falei no Dudu Bolsonaro, o filho, né? O filho 03 do Jair. E o Dudu Bolsonaro ataca novamente. Filho 03 não cansa de sabotar a soberania brasileira. Primeiro, apoiou lá o tarifaço. E agora, o ex-deputado que está lá nos Estados Unidos anunciou que vai denunciar diretamente para Donald Trump eventuais irregularidades do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições no Brasil. Ele já está se adiantando, eles estão repetindo o mesmo roteiro. Mas por que ele vai denunciar? O Eduardo foi eleito com as urnas do TSE. O Jair foi eleito e depois perdeu com as urnas do TSE. O Carlos Bolsonaro, o Flávio, a família inteira, até o Jair Renan lá no Santa Catarina. As urnas servem para eles ou não servem? Se tem fraude, por que eles só vivem de eleição? Nunca trabalharam a não ser em cargo público? Bom, em entrevista ao Metrópolis, Eduardo usou essa cartada antiga da família, né? De fraude, olha, vê, a eleição pode ser fraudada, e disse que integrantes da corte brasileira estão sujeitos a sanções estadunidenses. Eles estão achando que vão perder, né? Para estar aprontando já esse clima aí. Laura Couto traz mais informações sobre isso. Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro voltou com essa história de ameaçar os ministros brasileiros com a Lei Magnitsky. Nessa entrevista ao Metrópolis, ele disse que vai estar atento às eleições do Brasil, mesmo estando foragido nos Estados Unidos, e também pediu que Deus ilumine a cabeça das autoridades, mas as americanas, não as brasileiras, para adotar providências. O Eduardo também disse que o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está de olho no TSE e que o Tribunal Superior Eleitoral tem que se movimentar para impedir a censura nas eleições. Resta saber qual censura ele está falando, né, Rodrigo? Olha, eu acho que ele está indo para o mesmo caminho do Trump. A gente não entende o que o Trump fala. Porque o Trump num dia disse que acabou a guerra no Irã, no dia seguinte eu vou bombardear o Irã se rendeu. Não, mas o Irã não se rendeu. Agora o Eduardo Bolsonaro, num dia diz assim, já ganhamos a eleição, tá ganho. No dia seguinte ele diz, vão fraudar as eleições. Então é um vai e vem. E agora falando que tem censura. Que censura? Do que ele está falando? Ninguém sabe. Acho que nem o próprio Dudu. Tomara que Deus ilumine a cabecinha do Eduardo Bolsonaro para que a gente comece a entender o que ele quer dizer nessas falas. Mas o fato é que isso já provoca agitação e é uma espécie de convocação antecipada para acampamento em porta de quartel, para protesto, para queimar pneu, para rezar com pneu na frente de quartel, que nem eles fizeram na outra. Estão começando a criar o clima, com bem menos força. Mas vamos aguardar. Bom, vamos sair do Dudu e vamos falar do chefe dele. Quem que é o chefe do Eduardo Bolsonaro? O Donald Trump, o agente laranja. O governo de Donald Trump também voltou a ameaçar o Brasil. Mas o alvo dos Estados Unidos é a nossa economia, é o bolso dos brasileiros.
Um relatório do órgão de comércio exterior da Casa Branca passou a incluir críticas diretas a medidas adotadas pelo Brasil. E o ponto número 1 de ataque movido pelos Estados Unidos é o PIX, o meio de pagamento criado pelo Estado brasileiro. Então eles estão implicando com o PIX, está dizendo que vai atacar o PIX, que o Brasil tem que acabar com o PIX. Quem é o Trump para dizer isso? Segundo ponto, ele é contra a regulação de redes sociais. Por quê? Não pode regular as redes sociais. Tem regulação na área de telefonia, tem regulação na área de fornecimento de água, e não vai ter regulação na área de rede social? Tem que ter até mais. Está faltando regulação. E o terceiro ponto, ele é contra a taxa das blusinhas, e está dizendo que isso é um entrave para o comércio dos Estados Unidos. É um entrave mais para os chineses do que para os Estados Unidos, mas tudo bem. O núcleo central do ataque é o PIX mesmo. O documento critica o papel do Banco Central do Brasil na criação e gestão do PIX, destacando preocupações das empresas norte-americanas, e aí vem a explicação, sobre um possível favorecimento da ferramenta brasileira em relação aos provedores privados de pagamentos. Leia-se, cartões de crédito e outras ferramentas que são lá dos Estados Unidos. Então eles querem que a gente pague taxa para o Mastercard, para o Visa e para outros, e não use o PIX, que é de graça. Você faz a transferência, faz o pagamento, está tudo certo. O presidente Lula respondeu a esses ataques, não é isso, Laura? Aliás, nas redes sociais é o principal tema de hoje. Sim, Rodrigo. O presidente Lula afirmou hoje que ninguém vai fazer o governo brasileiro mudar o PIX. A declaração aconteceu depois que o Lula citou o relatório divulgado pelo governo Donald Trump, que criticou o PIX, como você falou, e apontou o método de pagamento brasileiro como prejudicial, principalmente para as empresas de cartão de crédito norte-americanas, como a Visa e a Mastercard. A equipe do Lula, inclusive, começou uma campanha nas redes sociais com o slogan "O PIX é do Brasil" e enaltecendo também a soberania brasileira. A fala do presidente Lula aconteceu durante uma visita a obras de veículo leve sobre os trilhos do VLT, só que em Salvador, na Bahia. Rodrigo, vamos ver o vídeo. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país. É isso, foi uma fala direta do Lula. O PIX é do Brasil, não põe na mão aqui não, Trump. Vai cuidar dos seus problemas. E deixa o PIX aqui com os brasileiros. Fala durante a visita, inauguração em Salvador, na Bahia, as obras do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, em Salvador. Toma que o filho é seu. Gostei dessa aqui, ó. A taxa das blusinhas não foi uma criação do governo do Lula, mas dos governadores. Quem disse isso? O ex-ministro da Fazenda, pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que participou hoje de uma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, o N1, ICL Notícias primeira edição. Nela, Haddad destacou que todos os governadores concordaram com a cobrança. Cobrança sobre pequenas importações para combater contrabando, e que essa aprovação foi unânime no Congresso Nacional. Vamos ver esse trecho da entrevista de Fernando Haddad para o ICL Notícias, primeira edição. Vamos lá. Olha, aí tem um problema grave de desinformação, gravíssimo. Porque essa decisão não foi tomada pelo presidente da República. Essa decisão foi tomada pelos governadores, todos os governadores, passaram a cobrar a taxa das blusinhas. Inclusive aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas cobra a taxa das blusinhas e a direita não reclama dele. Não precisava nem de lei para colocar um imposto de importação. Nem de lei, era uma portaria. E o presidente Lula não queria. Mas, diante da pressão do varejo brasileiro, o varejo brasileiro foi aos governadores, o velho da Havan, o cara da Riachuelo,
Todos os bolsonaristas que você conhece, que tem loja de varejo, foram nos governadores pedir a taxa das blusinhas. Os governadores concordaram com isso. O Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro, todo mundo que a extrema-direita adora, concordou em atender o varejo brasileiro, que é composto majoritariamente de empresários bolsonaristas. Ou seja, o Haddad deixa claro, quem fez lobby para ter taxa das blusinhas, velho da van e o cara lá da Riachuelo, 2 bolsonaristas daquele. Quem atendeu e topou cobrar? Governadores, principalmente de São Paulo, onde tem, né, instalações de comércio de vulto, São Paulo, o Zema lá de Minas, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, etc, etc, etc. Então foi um acerto, assim, para proteger o grande varejo no Brasil. O grande varejo que, infelizmente, é dominado, né? Os empresários, pelo menos, por gente que apoia a extrema-direita. Então eles fazem esse jogo duplo, pedem apoio dos governos para barrar um pouco a invasão de produtos no contrabando, porque senão quebra todas as lojas, mas de outro lado, partem para os ataques, colocando tudo na conta do governo federal. E o Haddad fez muito bem de trazer essa explicação aqui hoje no ICL Notícias, primeira edição. O presidente Lula, aí trazendo um outro tema importantíssimo da economia, o presidente Lula vai enviar já na próxima semana, depois da Páscoa, um projeto próprio para acabar com a escala de trabalho 6x1. A pauta é uma das principais apostas do governo para essa eleição e a Laura Couto traz mais informações sobre isso. Rodrigo, essa decisão do presidente Lula diverge do caminho escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que preferiu apreciar o tema através de uma votação de uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. O que acontece na prática é que, ao enviar um projeto de lei com urgência constitucional, o governo Lula pretende acelerar a votação na Câmara. Isso porque esse tipo de proposta precisa ser votada em até 45 dias e também trava outras votações no plenário até o fim desse prazo. Já uma PEC, como foi escolhido pelo Hugo Motta, precisa passar por uma análise na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e também uma comissão especial antes de ser analisada no plenário. Ou seja, mais tempo para ser aprovada, Rodrigo. É isso. Então, o governo de Lula escolhendo um caminho mais rápido para que isso seja votado ainda antes das eleições. Nessa mesma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, que a gente mostrou agora há pouco, o ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, aliás, um pré-candidato que saiu muito bem já nas primeiras pesquisas. Ele falou sobre isso aqui numa pergunta, acho que da nossa Vivi, né? A Vivian Mesquita, logo cedo. Ele disse, olha, eu nem esperava, eu achei que foi bom para o PT, para a candidatura dele, ele aparece com mais de 40% nas pesquisas. Mas o Haddad criticou a postura do adversário dele, Tarcísio de Freitas, que declarou recentemente, não tem muita simpatia não, por acabar com essa história de 6x1. O Tarcísio teria dito que, olha, para cuidar do trabalhador tem que cuidar primeiro do empresário. Que papo furado é esse? O Haddad acha que isso demonstra pouca preocupação do Tarcísio com o trabalhador. Vamos ver esse trecho também. Eu não dispenso fazer conta. Tem que fazer conta, né? O próprio presidente pediu para a área econômica, inclusive para técnicos do Congresso, avaliarem com o cuidado devido. Mas o presidente está convencido de que nós temos um caminho a trilhar nesse campo. Então, o governador, ele demonstra pouca preocupação com o trabalhador, né? Ele deu uma declaração contra a isenção de 5 mil, né? Ele falou, isso aí não dá, tem que... Está cobrando imposto do andar de cima que não paga, pode prejudicar o andar de cima que não paga. Imagina, o cara rico no Brasil não paga imposto e o governador está preocupado com ele. E com o cara que ganha 5 mil que paga, o governador não está. Então, o governador tem uma visão de mundo desequilibrada a favor do capital. Entendeu? Nós estamos numa sociedade capitalista. Tudo bem. Mas você não pode... Essa visão atrasada de que se você favorecer só o capital, tudo vai ficar uma maravilha, não funciona. Com desigualdade, com muita desigualdade, você enriquece alguns e você não promove o crescimento econômico, que vai favorecer todos. Então fica uma coisa tacanha, de meia dúzia acumularem bilhões e o povo na miséria. Quando você equilibra o jogo entre capital e trabalho,
o capital ganha mais, não ganha menos. Porque você faz a roda da economia girar e o crescimento econômico acaba beneficiando todo mundo. Não é muito difícil de entender, né? O que disse o Haddad aí é muito didático, inclusive, na maneira de apresentar a questão e fazer a crítica ao governador Tarcísio de Freitas, que vai tentar a reeleição contra o Fernando Haddad, que, como eu disse, começou bem nas pesquisas, o Haddad, e pode disputar o governo de São Paulo com chance. Tão perto e tão longe. Segundo o levantamento do Globo, jornal Globo, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, ampliou os apoios, né, entre senadores na Comissão de Constituição e Justiça para a sua indicação ao STF. Você sabe, né? Ele foi indicado para o STF na vaga do Barroso, tem que passar pelo Senado, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Messias ainda não tem os votos suficientes para atingir a maioria na CCJ. A Laura tem essas contas, vai explicar para a gente. Rodrigo, a real é que o Jorge Messias ainda tem muito jogo pela frente, né? O advogado-geral da União já conta com pelo menos aí 10 votos favoráveis, concentrados principalmente na base governista e também em parte do MDB e do PSD. Ainda assim, o placar, como a gente está vendo aí na tela, não atinge os 14 votos necessários para aprovação na comissão, o que mantém o cenário bastante em aberto. 6 parlamentares, entre eles senadores do PL, do Novo e do Republicanos, já declararam voto não ao Messias. Do outro lado, outros 11 parlamentares não quiseram responder ou também não se manifestaram sobre o voto. Agora, Rodrigo, como dá para ver, na arte o Messias já conquistou muitos votos em pouco tempo, né? Exatamente. A gente pode até colocar no telão aqui de novo, Laura, só para confirmar, né? Em novembro a situação dele era bem mais complicada, ele só tinha 3 votos quando o Lula fez a indicação. Agora o Lula oficializou e o Messias, na contabilidade aqui, já tem 10 votos favoráveis, 6 contrários. E desses 11 que estão aqui indefinidos, ele tem que aí conseguir mais 4. Chegando em 14, ele está aprovado e aí vai para o plenário, e é importante que passe, né? A mais recente fala do Lula criticando os senadores, dizendo que mandato de 8 anos de senador, aí eles acham que eles são reis e tal, gerou um certo mal-estar ali no Senado, mas ainda assim o governo vai trabalhando e acha que é possível aprovar. O Messias vai ter que suar bastante, mas é provável que passe tanto na CCJ como no plenário lá do Senado. Pessoal, mais uma notícia terrível sobre feminicídio, que deixa a gente indignado. Vocês se lembram do caso daquele tenente-coronel da PM de São Paulo que matou a própria esposa, também PM, a Gisele Santana? O assassino Geraldo Leite Rosa está preso. O problema é que a PM de São Paulo resolveu aposentá-lo com salário integral. Laura, por favor, que história que é essa aí, Laura? Rodrigo, essa notícia embrulha o estômago, né? Porque a sensação que passa é de que esse tenente-coronel matou a esposa e está saindo com um prêmio. Em mais detalhes do que aconteceu, a Polícia Militar de São Paulo publicou hoje uma portaria mandando para a reserva o tenente-coronel Geraldo Leite, que está preso por feminicídio pela morte da esposa dele, a PM Gisele Alves Santana. Essa portaria diz que, pela lei, o Geraldo Neto tem o direito da aposentadoria integral. Ou seja, mesmo aposentado, ele vai continuar recebendo o salário de cerca de R$21 mil. E é por causa disso, Rodrigo, entre tantas outras coisas, que feminicidas sabem que, de certa forma, eles vão sair impunes, né? Pelo menos aí a PM afirmou que a aposentadoria não faz com que o tenente-coronel escape do processo de expulsão da corporação, que está aberto pela Corregedoria. Vamos acompanhar, mas é um absurdo. É que nem juiz que é acusado de corrupção e perde o cargo e ganha aposentadoria como prêmio. E nesse caso aqui é algo ainda mais grave de embrulhar o estômago. Eu vou rapidinho para o noticiário internacional, pessoal, para a notícia do Irã, né? Guerra Estados Unidos-Irã. O Irã dobrou a aposta, o país ameaçou fazer ataques devastadores contra alvos norte-americanos e israelenses e refutou a declaração de Trump de que a capacidade militar iraniana teria sido enfraquecida. Essa resposta do Irã acontece horas depois do pronunciamento de ontem de Donald Trump sobre a guerra. Foi a primeira vez, a gente tem aqui no telão, que ele fala na TV mesmo. Ele convocou uma rede de rádio e TV para falar. Ele prometeu bombardear o Irã por 2 ou 3 semanas até que o Irã volte à idade da pedra. É um absurdo. Nem precisa dizer que depois dessa fala o preço do petróleo explodiu no mundo todo. O barril está sendo negociado a quase $110. Deve ter muito amigo do Trump ganhando dinheiro com esse tipo de fala dele, explodindo o preço do petróleo mais uma vez e criando caos no mundo inteiro. Laura Couto, obrigado. Mais uma semana em que a gente está aqui junto
no ICL Urgente. Manda mais um beijo lá para sua mãe e ótimo feriado. Um beijo, mãe. Feliz aniversário. Bom feriado e bom fim de semana para todo mundo que está nos assistindo. Até segunda, Rodrigo. É o famoso alô, mãe, eu tô no ICL. ICL Urgente. Pessoal, dos mesmos criadores de Vai para Cuba, Eduardo. Vai para Argentina, carajo. Vem aí mais uma produção, uma superprodução internacional do ICL. É o Vai para a China, Eduardo, né? Em meio a uma avalanche de desinformação, disputas geopolíticas, o documentário mergulha no país que se tornou um dos principais alvos das críticas do Ocidente, o chamado Ocidente, né? No original ICL, Vai para a China, Eduardo, você acompanha a jornada para entender, questionar e revelar o que poucos mostram. Direção de Juliana Baroni, o documentário chega em uma exibição especial no próximo dia 12 de abril, às 8 horas da noite, um domingo. Então, vai para a China, Eduardo, né? Você garante o seu ingresso para assistir o documentário em iclurgente.com.br. Digita agora, se puder, né? iclurgente.com.br e já garante sua vaga para assistir o novo documentário sobre a China. É isso aí, gente. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, o ICL Urgente. Vem depois da Páscoa, na segunda-feira. Um ótimo feriado para todo mundo. Valeu. Eu estou aqui com a Juliana Baroni, minha esposa e diretora do nosso novo documentário Vai para a China, Eduardo, o nosso mais ousado, nosso maior investimento, uma superprodução mesmo que a gente fez, a maior internacional até hoje. E eu queria aproveitar aqui do Consulado Geral da China, depois de ouvir uma apresentação do Cônsul Geral sobre esse novo plano quinquenal da China, queria convidar todos vocês para assistir em primeira mão as primeiras cenas do filme, que vai ser lançado no dia 12 de abril, às 8 horas da noite, só no ICL. Só no ICL. Eu acho que as imagens falam por si só. Eu acho que ajudam a derrubar vários mitos. As pessoas criam no Brasil e no resto do mundo também. Isso aqui é a China, gente. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.